Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. 2018 é o ano de nossa 25ª Convenção Nacional Rosa Cruz. Aproveito o momento para convidar o Frater e a Soror a virem participar conosco do evento, que será realizado em Curitiba, de 10 a 13 de outubro, com o tema Ética, Pessoa e Sociedade, a Força da Unidade. Informações sobre inscrições e programação é possível adquiri-las aqui no site. Aguardamos a presença de todos. Hoje vamos conversar com o professor Fábio Eduardo da Silva, que é mestre e doutor em Psicologia Social pela USP, sobre como construímos a consciência que temos das coisas. Acompanhe. Fábio, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia mais uma vez e obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer para mim poder estar de novo interagindo com vocês, com o público bacana que vocês têm, enfim, uma honra. Obrigada. E Fábio, a gente pode definir ou como podemos definir consciência? Olha, esse é um desafio muito bacana. Vários cientistas em várias áreas ainda não conseguiram chegar a um consenso, né? Eu vou trazer algumas referências, mas é importante que o público saiba que é apenas uma referência possível entre outras tantas, né? Não venho aqui falar em nome da ciência nem definir definitivamente qualquer coisa, né? Quando a gente fala de consciência, num sentido mais básico da palavra, a gente não pode deixar de pensar nessa estrutura que é o cérebro, né? E que basicamente tem uma função muito bacana que é de mapear. Nosso cérebro mapeia o que está acontecendo fora de nós, mapeia o que está acontecendo conosco, também nos dá uma noção de eu. E a partir disso surge então essa, digamos assim, essa realidade virtual que nós temos de enxergar, de perceber as coisas, né? E de nos situar nesse contexto. Não apenas a gente constrói uma realidade sensorial e representativa da realidade, tendo consciência dela, nos percebendo o que está acontecendo, ou seja, há alguma coisa, eu percebo isso, e percebo a mim mesmo percebendo, né? E isso, na verdade, me dá uma noção de identidade, me dá uma noção de eu num dado momento. E, obviamente, quando a gente fala de consciência, daquilo que a gente percebe fora, dentro, ou a gente mesmo se percebendo essas coisas, a gente precisa imediatamente a gente já cai no contraponto, que é o quanto a gente não percebe. Ou seja, nós temos um limiar de consciência, então muitas coisas que acontecem a cada instante conosco, no ambiente, não entram nesse limiar e nós não nos tornamos conscientes dela, né? Isso não tem nada de errado, isso é saudável, é necessário, né? Para que a gente possa ter um pouquinho de consciência, a gente tem que ser amplamente não consciente. Isso é uma estratégia da evolução, construída ao longo de milhões de anos, que nos dá a possibilidade de ter essa noção, essa certa liberdade de perceber, agir, refletir sobre aquilo que se apresenta para nós, seja estímulo externo, seja estímulos internos, né? E o que é realismo ingênuo? Realismo ingênuo é uma expressão utilizada em neurociência cognitiva para falar, para expressar essa sensação imediata que a gente tem da realidade, né? Então eu olho para as coisas, vocês que estão, né, assistindo olham para a realidade, estão vendo essa televisão, esse vídeo nesse momento, e tem uma impressão disso, tem uma sensação disso. Isso que nós percebemos por vários sentidos não é a realidade, né? E quando a gente acredita que isso é a realidade, então essa expressão realismo ingênuo ela é válida, né? Por exemplo, eu enxergo você como se você estivesse aí fora de mim, né? E você de fato não está fora de mim. Você está numa imagem construída no meu cérebro aqui atrás, no córtex occipital, mais da metade do cérebro é devotada para construir essa imagem. Inclusive o nosso olho não percebe 3 dimensões, ele é como uma câmera fotográfica, né? Só 2. Então a terceira dimensão eu estou construindo, junto com a cor, que também não existe na natureza, existem ondas, né? Então há toda uma codificação que me chega e que me dá essa sensação fortíssima de que você está aí fora, quando que de fato você não está aí fora. Mas a sensação de percebê-la aí fora é o meu realismo ingênuo, que é necessário, que é útil, né? O nosso cérebro
costumo brincar, ele produz ilusões, é o maior produtor de ilusões, mas ilusões úteis, que nos são necessárias à adaptação, à vida, ao desenvolvimento de uma forma geral, né? E como nós construímos as noções de realidade? Pois então, essa é uma questão bastante complexa, né? Também não há consenso sobre isso. Primeiro, essa noção de realidade ela é filogenética, então há um componente evolutivo nisso, há uma necessidade de nós construirmos uma realidade para melhor nos adaptarmos a ela, né? A realidade não é algo que se apresenta, como a gente acabou de falar do realismo ingênuo, é algo que é construído. Como que isso se dá? Bom, nós trazemos ao longo de milhões de anos um aparato que nos permite, por exemplo, ter esses fantásticos sentidos sensoriais, que nos colocam, num sentido literal, numa realidade virtual. Nós estamos agora vendo, ouvindo, sentindo, tendo várias experiências, todas elas são sincronizadas dentro do cérebro, que pareçam uma única coisa, apesar de que elas têm tempos e processamentos diferentes, né? Então isso se apresenta para nós como algo, enfim, concreto, real, sensoriamente falando, né? Mas não adianta a gente ter imagens ou sensações sem que essas imagens e sensações tenham um significado. Então não adianta eu só te enxergar, mas eu preciso saber que você é um ser humano, que você é uma pessoa, enfim, o que você representa, para que eu possa, então, dentro da minha construção de realidade, saber como lidar contigo e com cada elemento que se apresenta na minha vida. Nesta construção da realidade, surge, também filogeneticamente falando, ou seja, na evolução das espécies, mais precisamente na questão dos mamíferos, o papel da emoção, né? A emoção que a gente pode geralmente achar que é alguma coisa que acontece com a gente quando alguma coisa forte nos ocorre, e de fato, quando alguma coisa forte nos ocorre, a gente se emociona mais, se percebe mais, o organismo todo se modifica, né? Sangues vão para as periferias, aqui fica menos sangue, a gente tem mais foco, tem mais energia, sente menos dor, fica pronto para enfrentar alguma coisa, né? Isso, eu diria, são os momentos de pico da emoção. Extremamente importantes, porque sem eles a nossa espécie já teria acabado, certo? Mas a emoção não acontece só nesses momentos, ela está acontecendo continuamente durante todas as 24 horas de cada dia. Nós nunca deixamos de nos emocionar, nem quando estamos dormindo, né? Porque ela continua o processo. E basicamente é um mecanismo de avaliação, é um mecanismo biológico individualmente que nos representa o valor das coisas, particularmente se as coisas são boas ou são ruins. Se elas são boas, eu preciso me aproximar, preciso, né, aproveitar, interagir, enfim, fluir naquela experiência positiva. Se elas são ruins, eu me armo, eu fico atento, né? Então, a realidade que se apresenta sensorialmente e que aparece estar fora, mas de fato não está, certo? Ela também parece ter valor em si. Eu olho para você, tenho um carinho, tenho, né, um sentimento bacana para contigo. Mas isso não é você, isso é meu. Então, eu sinto você como uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa que se dedica à evolução, enfim, tem um conceito super bonito de você, que é meu. Eu poderia olhar para você e outras pessoas talvez olhem para você com uma visão bem diferente desta, certo? Então, quer dizer, não é você que tem esses valores, é o meu jeito que eu transfiro para a realidade, novamente achando que a realidade tem essas características. Mas é o mesmo meu sistema emocional que constrói isso. Óbvio, quando eu falo de sistema emocional, eu estou falando de milhões de anos de um processo evolutivo, de adaptação, mas nós vivemos, o ser humano é gregário, ele é social. Então, essa referência que eu tenho, se a coisa é boa ou é ruim, ela não é só individual, não é só biológica, ela é dada também pelo contexto, né? Pela cultura, pela economia, pela sociedade, pelos grupos. Então, o que é correto num dado momento ou num dado contexto não o é para outro. E nós somos profundamente influenciados pelo contexto, ainda que a gente não perceba isso. Aliás, a gente não percebe a maior parte dos mecanismos que nos constroem a consciência. Todos eles funcionam de forma silenciosa. Então, a consciência e a realidade, ela se apresenta para nós como um pacote completo e raramente a gente questiona isso. Se eu gosto de você, eu não vou questionar por que eu gosto de você. Se eu não gosto de você, eu vou achar que você que é o problema. Então, eu transfiro para a realidade a minha percepção e também a realidade do meu grupo. Se o meu grupo todo tem uma coisa contra você, aí eu vou numa onda, ela realmente é a bandida, é a criminosa, é isso, vamos lá então, né? Poucas pessoas conseguem
ser construídas pelo coletivo, e sem o coletivo nós não existimos, é importante dizer. Como dizia Vygotsky, nós precisamos de seres humanos para ser seres humanos, certo? Nós precisamos do outro, então nós somos produto desse meio, certo? Mas a nossa relação não é de escravidão, não é de determinismo. Nós podemos ter uma relação dialética. Nós somos construídos e passamos a modificar aquilo que nos construiu. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer isso. A maior parte talvez não consiga fazer isso. E são então determinadas por aspectos externos ou por pré-determinações internas, biológicas, né? Entre elas o processo da emoção. Certo. E a realidade, ela tende, nesse contexto todo que você nos falou, ela tende a ser do jeito como eu gostaria que fosse? Pois então, essa é uma questão muito bacana, né? Eu não percebo as coisas como são, e sim como eu sou. Então eu percebo você a partir de mim, né? Se eu tenho um olhar otimista para a realidade, se eu sintonizo com coisas que você sintoniza, eu vejo, poxa, a Vivian é uma pessoa bacana, ou aquela pessoa que está me assistindo é super legal por isso, por aquilo, né? Ou seja, eu seleciono aquilo a partir do meu viés, mas eu poderia fazer diferente. Eu poderia ter uma tendência diferente, achar que essas coisas de espiritualidade é coisa de pessoas que viajam e não sei o quê, pessoas que, né, são tolas, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu olharia para tudo isso a partir de mim e diria, você realmente é uma tola, Vivian, você busca coisas que não existem. Olha, a ciência está aí, o cérebro está aí para se, né, mostrando que é tudo matéria, tudo. Então, por que isso? Né? Então, eu olho e enxergo a mim mesmo na realidade. Essa é uma outra ilusão muito bacana que o cérebro faz. E que a gente dificilmente pega por uma questão básica, a gente se engana. A gente se engana e não percebe que se engana, o que é super legal. Ou seja, o cérebro pega duas peças na gente. Primeiro que ele ilude e segundo que ele acoberta, né? Quando eu faço isso, eu me sinto muito senhor do meu julgamento. Não, eu entendo das coisas, eu estudei, eu isso, eu aquilo, então eu sei que você é assim, assado, assim. Eu sei que isso aqui é desse jeito. Eu me sinto, né, com muita confiança sobre aquilo. Aliás, quando você tem muita confiança sobre algo, desconfie. A chance da gente estar enganado é maior. E nesse sentido, então, a gente pode dizer que existe uma realidade objetiva fora de nós? Pois olha, essa é uma grande questão, tanto filosófica como neurocientífica, né? A princípio parece existir estímulos fora de nós, né? Mas como tudo passa pela subjetividade, a própria ciência é subjetiva, ela sabe disso e busca se corrigir. Quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente publica um trabalho num meio, uma revista profissional. Essa revista primeiro vai passar por 2 revisores, depois vai ser, sendo corrigida e aceita, vai passar por uma comunidade científica que vai criticar, enfim, há várias formas de reparar erros que a gente pode estar cometendo. Por outro lado, a gente pode caminhar por séculos, e a ciência, a história mostra isso, acreditando em coisas que de fato não são, e a gente vai ter que corrigir, né? Então a ciência sabe disso. Eu não posso te garantir que exista uma realidade objetiva fora de mim. O que eu sei é que tudo que eu consigo perceber dela é uma construção, em diferentes níveis. Então, quando me indagar do que é a realidade, o que eu posso dizer de forma muito sincera, eu não sei o que é a realidade. Eu sei que eu a construo por muitos jeitos, né? Eu sei que eu me engano muito ao fazer isso, todos nós nos enganamos, mas que isso é útil. Isso me torna um ser adaptado. Óbvio que o exagero disso a gente cai na patologia, né? Quando a sua realidade interna se torna muito dissonante da realidade que é compartilhada pelas pessoas, aquilo então destoa. E às vezes nem é um problema, nem uma patologia, né? Mas uma questão de cultura. Então, ser saudável num determinado contexto pode te levar a ser louco no outro. É relativo em relação ao contexto, né? Sim. E por que não percebemos os mecanismos pelos quais nós criamos a realidade? Porque nós não teríamos condições neurobiológicas de fazer isso. O cérebro é silencioso por muitas razões. A primeira delas é porque ele é econômico, né? Não há como tomarmos consciência de muita coisa. Aliás, a gente tem a consciência diminuta, né?
como a gente já brincou em momentos anteriores, e eu gosto de repetir esse número cheio de zeros, né? O que nós percebemos da realidade a cada segundo, a realidade sensorial, né? Nós recebemos alguma coisa em torno de 11 megabytes a cada segundo pelos nossos sentidos sensoriais e processamos poucos kbytes, 70 e poucos kbytes, o que nos dá uma percepção real do que está somente à nossa volta de 0,0000002%. Ou seja, a gente percebe zero na prática, mas é um zero que nos é útil, nos é suficiente, então a gente não pode perceber muito além disso. Nós não teríamos tempo, se a gente fosse perceber tudo o que acontece, se eu, por exemplo, fosse pensar em cada palavra antes de falar, como eu fiz agora, não daria tempo de falar as coisas que eu estou falando nessa entrevista. Sim. Então nós precisamos ser não conscientes desse processo inteiro. Por outro lado, a gente pode fazer práticas que modificam essa estrutura e nos dão, então, leituras diferentes da realidade. Nós somos determinados por um lado, mas na medida que eu faço práticas, por exemplo, as práticas de meditação, de modificação de consciência, elas modificam estruturas no meu cérebro que me dão uma leitura diferente da realidade. Eu não vou perceber de novo o meu cérebro funcionando, mas eu agi sobre ele, eu o modifiquei, porque ele é plástico, ele se adapta, né? E a partir disso, o que era antes um estímulo fortíssimo agora é um estímulo fraco. O que antes me deixava ansioso, agora eu permaneço tranquilo. Ou seja, modifica aquilo que nos faz perceber a realidade. Nesse sentido, a gente tem liberdade. Nem sempre usa, nem sempre pratica o que poderia, né? Mas, enfim, a gente tem essa possibilidade. Agora, perceber como que ela é construída não nos é viável. Certo. E as experiências de estados modificados de consciência nos fornecem noções diferentes da realidade? Pois então, eu comecei a falar um pouquinho disso, né? Eu não sei se você ou o telespectador que nos assiste já teve a experiência de olhar para uma coisa, aconteceu algo, né? E aquilo, meu Deus, é muito forte, muito impactante, muito, né? Eu lembro de uma experiência que uma aluna minha passou, ela perdeu 2 filhas adolescentes num acidente de automóvel, né? Enfim, para uma mãe perder 2 filhos adolescentes é algo assim, eu não consigo conceber porque nunca tive uma experiência nem parecida com isso, né? Então o primeiro momento foi assim, extremamente forte, extremamente chocante, e ela, como uma pessoa que buscava espiritualidade, começou a fazer uma série de práticas. E numa dessas práticas ela teve um contato subjetivo com supostamente os espíritos dos seus filhos, né? O que lhe pareceu ser isso. Essa experiência foi muito, muito marcante para ela, e ela voltou dessa experiência com um olhar completamente diferente sobre a realidade. Ela pacificou-se, ela se acalmou, as pessoas estranhavam muito ela não ter mais aquela tristeza, né? As pessoas começaram a ficar preocupadas com ela porque ela estava bem demais. Ou seja, uma situação que era terrível passou a ser uma coisa diferente, uma coisa positiva. Não que ela não sofreu o luto, né? Existem várias pesquisas nessa área, com a técnica Psychomantel, na qual uma pessoa tenta fazer um contato subjetivo com parentes falecidos, e essa técnica tem se mostrado positiva na questão do luto, né? E os princípios e valores que a pessoa tem em sua vida podem influenciar também na sua consciência ou percepção da realidade? Por certo. Esses princípios e valores, é importante que se digam, eles têm 2 origens. Uma origem biológica, né? Eu gosto sempre de citar aquele macaquinho que chegou num bananal, encontrou o bananal primeiro que o seu grupo, foi lá, comeu, guardou todas as casquinhas e chamou o grupo. Veio, eu achei bananas para nós comermos, né? Na linguagem de macaco, obviamente, né? Então, o que ele fez? Ele trapaceou para ter um status, né? Então, nós herdamos algumas coisas filogeneticamente. Por exemplo, todos nós mentimos, né? E quebrar isso é algo muito difícil. A nossa cultura diz, olha, não minta, né? Também não estou defendendo a mentira, mas apenas mostrando o lado biológico dela, né? Estudos sobre a mentira mostraram que se a pessoa no estudo a pessoa tinha que ser sincera sempre, a vida dela quase que afundou em uma semana. Ou seja, nós precisamos de pequenas mentiras e às vezes fazemos grandes mentiras. Então a gente tem uma origem biológica, tanto para a moralidade, ou seja, para seguir normas que são melhores para o grupo, como para imoralidade ou para seguir coisas mais egoísticas, né? Mas isso também é passível de ser educado. Nós aprendemos, então, se eu estou numa escola de espiritualidade, como é a Ordem Rosa Cruz, eu vou aprender que determinados procedimentos
me ajudam, me criam um ambiente favorável para a minha ascensão espiritual. Na medida que eu incorporo, que eu passo a viver isso, eu diria que as religiões e as tradições da humanidade elas têm um papel importante em nos ajudar a viver uns com os outros, né? Porque em alguma medida a gente é incitado, estimulado a deixar um pouco o nosso lado mais instintivo e ter um lado mais humano, digamos assim, né? Compartilhar mais, aprender mais. Isso também é biológico, porque a cooperação é chave para a nossa vida. Nós precisamos uns dos outros para viver, nem sempre a gente se dá conta de que a gente só existe a partir dos outros, né? Não que sejamos dependentes, nós somos interdependentes, mas nós precisamos valorizar as relações. E valorizar as relações é ter um pouco mais de noção de que eu não posso fazer qualquer coisa com o outro. Eu não posso agir do jeito que eu bem entender, né? E aqui é importante dizer que entra o processo da cognição, né? Também nessa construção da consciência, que é a última estrutura que é criada nessa evolução filogenética e que nos dá uma certa noção de controle, de freamento de alguns aspectos instintivos. Então, de repente, eu não gostei de você, estou com vontade de dizer uns palavrões, mas eu não posso dizer palavrões. Poxa, de repente, se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego, ou, enfim, eu seguro, eu freio, eu controlo um pouco. Por outro lado, essa mesma estrutura que nos ajuda a sermos mais sociais, mais morais, a estar mais dentro de determinadas normas, e todas as sociedades precisam disso, também nos ilude de forma muito grande. Nós estamos continuamente falando mentalmente. Nós temos aí de 11, 18 mil pensamentos por dia, mais ou menos um por segundo ou mais de um por segundo. E isso funciona de forma automática, sozinha. Para que tanto pensamento? Me diga. Nós conseguimos parar de pensar. Tente você parar de pensar por 10 segundos. Eu não consegui agora. Às vezes eu consigo, mas eu não consegui. É difícil, não é? Raras pessoas conseguem. É possível, sim. Mas é muito difícil. O que acontece? A gente está sempre criando histórias para ajeitar as coisas. Talvez nós sejamos um tanto quanto confusos dentro de nós, muitas forças puxando para vários lados, né? Não somos uma coisinha harmônica, mas precisamos ter uma ordem, precisamos ter uma linha. Então, depois que você assistiu esse vídeo, você, entendi isso, aquilo outro, legal isso, aquilo não foi tão legal, enfim, esse raciocínio que a gente faz atribui significado, dá um jeito de organizar as coisas. Isso funciona sozinho, continuamente, e muito disso é ilusão. Estudos, principalmente com cérebros lesionados ou divididos, mostram que a gente cria histórias para justificar as coisas mais malucas que a gente faz. E aí, não, entendi, aí a gente se acalma. Não, eu fiz isso por causa daquilo, aquilo outro. A gente se ilude. Então, também isso é uma forma da gente criar uma realidade ilusória. Em particular, se a gente tende para alguns extremos. Se eu tendo a ter mais pensamentos negativos, eu vou enxergar as coisas de um jeito pior do que elas são, vou me sentir mais fraco, vou tender a ser mais depressivo ou mais agressivo, né? Ou o contrário. De repente, quem defende muito esse aspecto do pensamento positivo tem que ter um cuidado. Se eu sou muito otimista, eu posso me dar mal também. Estudos econômicos sugerem, por exemplo, que as pessoas mais endividadas são aquelas mais otimistas, porque acreditam que vão conseguir pagar, quando de fato tem que ter também esse meio termo. Mas perceber isso, lidar com isso, como? Com práticas de meditação. O mindfulness é uma das mais conhecidas no Ocidente, mais pesquisadas, e mostra que a gente consegue acalmar esses pensamentos, e a gente tem mais discernimento, tem uma leitura emocional da gente e dos outros melhor, né? Ou seja, a gente consegue ter uma construção de realidade mais saudável nas mais diferentes áreas. E você está trabalhando com neurociência aplicada. Você pode contar para a gente um pouco sobre o conteúdo, né, desses cursos relacionados ao tema? Então, meu trabalho desde meados do ano passado na Uninter, né, o Centro Universitário Internacional, criando e coordenando cursos de neurociência aplicada. Por exemplo, neuroeducação. Né, então, a nossa educação nas avaliações internacionais, estamos quase sempre no final de 70 países investigados, nós ficamos no 63º, quase no finzinho, né? Uma qualidade horrível de educação. E às vezes até com investimentos maiores que outros países que estão acima de nós, né? Então, a nossa educação é pouco científica ainda, né? Nós não ensinamos, isso não é culpa dos professores, obviamente, é um processo econômico, político, né? Porque a educação é o propulsor de uma nação, mas esse investimento ele tem um custo e ele também produz pessoas mais
autocríticas, então é perigoso você ter uma educação de mais qualidade. Mas é o que impulsiona o país. Então é um curso inteiro voltado a como ensinar do jeito que o cérebro aprende, né? Neuromarketing, uma área muito maluca, né? O que nos faz comprar, o que nos faz não comprar, né? Por que nós, muitas vezes, as pessoas que tomam refrigerantes gostam mais de Coca-Cola em vez de Pepsi-Cola, sendo que em pesquisas às cegas, sem que a pessoa veja o rótulo, as pessoas preferem a Pepsi-Cola quase que sempre, né? E se trocar o rótulo, então ela vai sentir um prazer enorme na Pepsi e dizer, é essa, eu garanto que é essa. Ou seja, o poder da marca, as embalagens, quando você vai no supermercado, as coisas são organizadas, no shopping center, tudo isso é feito para que a gente, naturalmente, consuma mais, né? Então, o que está por detrás disso? Neuromarketing, um curso voltado às pessoas que trabalham nessa área. Neurogestão é um outro curso muito interessante, porque é como que a gente percebe o ser humano a partir da neurociência e, a partir disso, como que a gente pode liderar melhor. Como que a gente pode organizar mais, motivar as pessoas, enfim, reparar erros, enfim, fazer uma série de coisas que dependem muito da relação entre as pessoas, né? Então a neurociência tem muito a contribuir com isso, inclusive o mindfulness. Um bom líder precisa gerir as suas emoções e liderar a sua mente. Se ele não fizer isso, se ele não liderar a si próprio, como que ele vai liderar os demais? Ele pode achar, se iludir que está um ótimo líder, mas ele não é, porque ele não está conseguindo fazer isso com ele. Então, uma questão simples, né? E um último curso, para quem gosta dessas áreas de transcendência, de espiritualidade, que é a neurociência e física da consciência, que aí sim se mergulha mais a fundo no estudo da consciência, nas suas bases, nas suas interdisciplinas, ou seja, a antropologia, a psicologia da religião, a psicologia anomalística, as experiências anômalas e espirituais e a física, que nos também dá uma referência completamente diferente da consciência. Então, são alguns cursos que a gente tem na Uninter. Se você tiver interesse, dê uma espiadinha no site, né? Sim. E, enfim. Tá ótimo, eu agradeço bastante sua participação conosco hoje, Fábio. É rapidinho, né? Mas deu pra gente pegar algumas coisas para pensarmos sobre a construção da nossa realidade, como nossa consciência funciona. Bacana. Obrigada. Eu que agradeço a você, ao seu público, um trabalho muito bonito que vocês, ao longo dos séculos, têm realizado de muito mérito. Muito grato. Obrigada, Fábio. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!